Mateus capítulo de número 7, verso 24 ao verso 27. Todos encontraram? Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Meus irmãos, nesta noite eu quero trabalhar dentro desse texto, e nós estamos aí no mês da família. Nós estamos no mês da família e nós vamos continuar ministrando dentro dessa temática. E hoje, dentro desse texto, eu quero falar sobre o seguinte tema. Farei uma pregação temática: inimigos da família. Inimigos da família. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto extremamente importante, e o texto em questão, ele se encontra num dos sermões mais importantes de Jesus, que é o Sermão da Montanha. E é interessante que depois que Jesus explana sobre vários assuntos referentes à vida cristã, à nossa vida com Deus, ao nosso relacionamento com Deus, ele trata assuntos a respeito de oração e vários temas relacionados à vida cristã. Ele termina então no capítulo de número 7 de Mateus, informando o seguinte: que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, diz a palavra de Deus que vieram os ventos, os rios, vieram as chuvas e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada na rocha. Estava edificada na rocha. E da mesma maneira, ele compara também aquela pessoa que não ouve as palavras dele, e compara essa pessoa a uma pessoa que faz, um homem sensato, que fundou a sua casa sobre areia. Ou seja, não alicerçou na rocha. Então vieram as chuvas, vieram os ventos, vieram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não permaneceu de pé, porque essa casa não estava fundada na rocha, ou seja, nas palavras e nos ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, é certo que Jesus está aqui ensinando esse texto em relação à vida das pessoas que praticam a sua palavra. Mas hoje nós vamos aplicar os princípios desse texto em relação às famílias. E eu quero meditar um pouco com você e fazer uma pergunta. Será que tem vindo ondas, chuvas e ventos contra as famílias nesse tempo? Será que tem vindo, como ele disse aqui, ventos, chuvas, rios? E aqui essas figuras que ele está usando são as coisas que vêm contra a vida das pessoas. E aqui nós vamos aplicar esse texto em relação às nossas famílias. Eu acredito que nós temos vivido um tempo
onde muitas situações têm vindo contra a família. Muitos rios, ventos, chuvas, ou seja, inimigos da família têm dado de frente com a família, têm vindo com força contra a família. E nós vamos destacar, meus irmãos, eu quero destacar aqui nesse texto, nessa pregação, alguns inimigos das famílias nesse tempo. E nós vamos entender como vencer esses inimigos. Ou seja, essas coisas que vêm contra a nossa família diariamente, né? Neste tempo, principalmente nesse tempo, e nós vamos pensar um pouco como nós vamos vencer esses inimigos. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero destacar os inimigos que são produzidos dentro do lar. É uma tristeza isso, mas a maioria dos problemas e dos inimigos que vêm contra a família é a gente mesmo que gera. Somos nós mesmos que geramos os inimigos da nossa família. Os problemas que vêm contra a nossa família. Quantos problemas não são gerados por nós mesmos? Às vezes nós ficamos pensando nas coisas que vêm de fora, nos problemas que vêm de fora, nos ataques do diabo que vêm de fora, mas nos esquecemos que às vezes nós mesmos produzimos muitos inimigos da família. E eu quero destacar, meus irmãos, algumas das coisas, dos inimigos que são gerados no meio da família, e algumas situações que são gerados e que são inimigos da família, que têm causado muitos problemas nesse tempo. E eu quero destacar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito da impaciência. Um inimigo que vem contra a nossa família, que nós mesmos geramos. A falta de paciência. Em Efésios 4, verso 1 e 2, diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É lógico que esse texto está sendo direcionado a uma igreja, mas é certo que a nossa família também é a igreja do Senhor, concorda? A nossa família também é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. As nossas famílias constituem a igreja, e a nossa família já é parte da igreja. E meus irmãos, e diz a palavra de Deus que nós devemos tratar uns aos outros com mansidão e com longanimidade. A palavra longanimidade no grego é macrotimia, paciência. Ser longânimo é ser longo na paciência. Mas, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a paciência está desse tamanho, né? Desse tamanho. Não é verdade? Isso está entrando dentro dos lares. Os membros da família, não tem paciência com os outros. Nem o marido com a mulher, nem a mulher com o marido, nem os pais com os filhos, e nem os filhos com os pais. E eu gostaria de dar algumas causas aqui porque isso está acontecendo. Nós sabemos que o nosso tempo, nós vivemos o tempo da tecnologia, da praticidade. Tudo está muito rápido, não é verdade? Tudo está muito prático, tudo está veloz. Nós pesquisamos algo na internet e rapidamente nós temos a informação. Nós queremos comer um lanche e nós vamos no lugar onde o lanche sai mais rápido, não é assim? Um dos critérios que nós usamos é aonde vem o lanche, aonde vem mais rápido. Nós queremos ir para o trabalho, queremos pegar o trajeto mais curto. Nós queremos ir mais rápido. Chegamos no shopping,
Nós não queremos ter a paciência de subir a escada. Nós vamos de escada rolante ou de elevador. Nós sempre queremos coisas mais práticas, mais rápidas e mais objetivas. A tecnologia hoje está facilitando muito o nosso trabalho, não é verdade? Antigamente, para você pagar alguma conta, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar, fazer o boleto, né? Ir atrás do boleto, né? O boleto chegava por correio, chegava na sua casa, você ia lá, ia no banco, enfrentava a fila, até chegar lá e pagar a conta. Hoje o que você faz? Você paga pelo Pix, né? Você gera um boleto, paga pelo Pix, é muito rápido. Todo mundo paga as contas muito rápido. Está tudo muito prático, muito objetivo. Para você assistir um filme antigamente, você tinha que ir na locadora, né? Que chamava, a pessoa, geralmente o dono da locadora, chamava Marcão ou Paulão, alguma coisa assim, e você ia e pegava aquele filme, ficava um final de semana, uns 3 dias, e tinha até a multa, né, se você ficasse com a fita, e ali você assistia um filme. Você tinha que ir na locadora, ou você tinha que ir na banca para alugar ou comprar alguma coisa. Hoje você tem a Netflix, certo? Hoje você tem tinha que rebobinar a fita. Muito interessante isso aí, irmão. Tinha que rebobinar. Hoje está muito prático. Hoje você vai na Netflix, você vai no YouTube, você puxa rapidamente. Tudo está muito rápido, muito prático e muito fácil. Isso é bom? É bom, só que está gerando um mau costume em nós. Nós estamos muito pouco pacientes. Nós não temos paciência para conversar, nós não temos paciência para demorar um pouco mais na conversa, nós não temos paciência para coisas mais burocráticas. Quando nós vamos querer resolver um problema na família, ninguém tem paciência de reunir, de conversar, todo mundo já vai gritando, já vai, né? Nós queremos a mesma praticidade que nós temos no dia a dia, nós queremos em casa. Irmãos, e pessoas não são celulares. Pessoas não são robôs. Pessoas são pessoas. E nós não podemos tratar as pessoas como objetos. Não devemos tratar as pessoas, achar que as coisas vão acontecer na velocidade que nós queremos. Um idoso nunca vai falar na velocidade que você quer. Ele nunca vai, certo? Fazer a síntese. Já viu aquelas pessoas que não conseguem sintetizar o que vai falar? Faz uma monografia. Tem pessoas que são assim. E nós temos que ter o quê? Paciência. É esse tipo de paciência que Deus está falando. Ter paciência uns com os outros. E o que nós estamos vendo, meus irmãos, é que as pessoas estão cada vez mais estressadas, querem as coisas rápidas, né? Não tem paciência para sentar, para conversar. E isso, irmãos, os irmãos acham que isso é um inimigo dentro da família. Muito grande, um inimigo muito grande. Um inimigo que está prejudicando meus irmãos. E é interessante citar algumas coisas aqui. As pessoas têm defeitos, né? Qual família que é perfeita? Quem tem a família perfeita, levanta a mão. Ninguém levantou, né? Quer dizer que ninguém tem a família perfeita. Cada família tem um defeitinho, um probleminha aqui, sempre tem um defeitinho. Agora a questão, meus irmãos, é como nós vamos lidar com esses defeitos, como nós vamos lidar com essas diferenças, as diferenças entre as pessoas. Como nós lidamos com essa diferença? Há uma diferença grandiosa entre homem e a mulher, como lidam com as questões. A mulher fala, segundo estudos, diz que fala 30 mil palavras por dia, algumas falam 70 mil, e o homem fala, às vezes 5 palavras, é só sim, ok, beleza, né? O homem só fala isso, e às vezes começa os conflitos porque o homem não tem paciência para ouvir a mulher, né? E a mulher não tem paciência com a objetividade do homem, porque a mulher sempre quer explicações. A mulher quer sempre que as coisas... Não é verdade? E a mulher faz umas perguntas difíceis que não tem ninguém que responda essas perguntas. Não é verdade? Quem que consegue responder a pergunta de uma mulher? Meus irmãos, aí o que acontece? Começa-se a haver essa diferença dentro da família.
e um não compreende a diferença do outro, cada um funciona de uma maneira, em um tempo. Meus irmãos, quem aqui não tem paciência de trabalhar com pessoas devagar? Será que o problema está com a pessoa devagar? Ou você que está acelerado demais? Hã? As duas coisas. Tem defeito dos dois lados, não é? Mas um tem que ter paciência com o outro, irmãos. Às vezes a mulher quer fazer a coisa de um jeito, aí o homem quer fazer de outro. Aí ambos não têm tato para conversar com as coisas, não compreendem as diferenças. Um é temperamental, colérico, né? E o outro junta o outro que já tem um temperamento mais choroso. Aí pronto, une o útil ao agradável. Meus irmãos, um é sanguíneo, nervoso demais, explosivo demais. Agora, meus irmãos, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeiro, trabalhar para vencer o estresse e controlar o nosso temperamento. Você precisa cuidar do seu emocional. Há muitos problemas que estão dentro da família, problemas no casamento, porque algumas pessoas têm preconceito de tratar o seu emocional. Concordam comigo? Tem pessoas que estão com um problema emocional, né? Ou está com um problema de ansiedade, está com algum problema emocional. E ele diz, não vou ser tratado não, porque eu não sou louco. Não é verdade? Fala assim, não sou maluco, não preciso de tratamento, não preciso fazer isso. Não se permite ser tratado, controlar o seu estresse, o seu temperamento. Nós precisamos cuidar de nós, cuidar do nosso emocional, para que a nossa família esteja bem. Meus irmãos, quando a nossa família está bem, tudo não vai bem? Agora, quando tem um problema na família, quando um está com a cara virada com o outro, quando está aquele problema, a gente não trabalha bem, a gente não vive bem. Meus irmãos, nós precisamos. Agora, e outra coisa, nós precisamos orar, porque longanimidade, paciência é um fruto do Espírito. Certo? Um fruto do Espírito que é produzido por Deus. Nós precisamos orar para que Deus nos dê paciência. Repita comigo, paciência. De novo, paciência. Paciência de novo. Criou aí paciência? Eu ia fazer umas 50 vezes, mas é só para você começar a treinar na sua casa, ok? Meus irmãos, tenha paciência. O segundo inimigo da família, que é gerado dentro da família, é a violência. E a violência, meus irmãos, às vezes não é só praticada com ações, né, atos de violência, mas muita da violência é praticada com palavras. Com palavras. Meus irmãos, um dos maiores destruidores da família se chama língua. Língua. Concordam comigo? Meus irmãos, diz a palavra do Senhor, há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Meus irmãos, nós precisamos vigiar com o que nós falamos. Precisamos pensar antes de falar. Falar alguma coisa com o cônjuge, falar alguma coisa com o filho. E às vezes nós não temos tato para falar com carinho dentro de casa, né? Com as pessoas de fora é uma beleza, mas quando vai falar com os de casa, humilha, né? Reduz, diminui, usa de palavras duras, lança, muitos pais e mães lançando maldições na vida dos filhos. Em que sentido que eu falo isso? Né? Falando, olha, essa praga, eu já ouvi um pai e uma mãe falando, olha, essa praga não... Gente, olha só a expressão. Utilizando para falar o filho como uma praga. Chame o seu filho de bênção. Chame o seu filho de bênção. Mesmo que ele está derrubando os cabelos
da sua cabeça, mas, né, ore pelo seu filho, declare palavras de bênção na vida do seu filho. Cuidado com as palavras que você fala. Meus irmãos, há palavras que geram feridas tão profundas em crianças que isso reflete no resto da vida dela. Sempre ela vai, se você ficar tratando seu filho, seu burro, seu Chaves, seu idiota, seu tonto, meus irmãos, ele vai crescer com isso dentro dele. Eu sou um tonto, eu sou um burro, eu sou um idiota. Isso é grave, irmãos. Isso é violência. E às vezes nós achamos que violência é só chegar e bater, lógico, né? Isso é violência, mas a violência também é exercida por palavras, né? Por palavras. Meus irmãos, nós temos que evitar a violência dentro do lar. Um terceiro inimigo que eu tenho visto nesse tempo é a falta de comunicação. A falta de comunicação. Meus irmãos, eu quero citar uma frase de Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: a comunicação inteligente, respeitosa e harmoniosa é o cerne de um relacionamento familiar saudável. Podemos dar vida ou matar o relacionamento dependendo da maneira como nos comunicamos. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua, em Provérbios 18, 21. Os conflitos de dentro do lar são gerados por uma comunicação deficiente. Meus irmãos, acho que nunca teve um tempo onde os membros da família menos se conversaram como está acontecendo nesse tempo. As pessoas não têm mais tempo para conversar. Né? E eu quero mais uma vez comentar a respeito da tecnologia. Né? A tecnologia é uma bênção, como eu disse para os irmãos. Mas nesse sentido, ela tem prejudicado muito o relacionamento dentro da família. Porque no momento que deveria estar todo mundo unido, talvez, em volta da mesa, para bater um papo, ou na sala, né, para compartilhar experiências do dia, para compartilhar situações, para um edificar o outro. Um fica de um lado, com o celular, jogando Free Fire, né? O outro fica do outro, né? Jogando, vendo o Instagram, vendo as redes sociais. O outro fica preso no quarto, né? Mexendo no computador e jogando, conversando online. E todo mundo no seu canto, cada um fazendo as suas coisas. E quando um fala com o outro, né? Não, peraí que eu tô... Peraí, só um momentinho que eu tô aqui. É assim. Estão muito ocupados fazendo as suas coisas. E quando não está no celular, está resolvendo coisas do trabalho. E é assim. E a comunicação fica como, irmãos? Rompida. Fica deficiente. E meus irmãos, o que está acontecendo nesse tempo é que a falta de comunicação está gerando uma família totalmente desunida, uma família que não se comunica, que não se fala, que não dialoga. Meus irmãos, isso está sendo um inimigo dentro da família. Outro inimigo, meus irmãos, que eu quero citar nesse momento é a ausência. A palavra de Deus diz que é muito bom e suave que os irmãos vivam em união. Ali diz a palavra de Deus que o Senhor ordena a vida, onde as pessoas estão unidas, comunicando umas com as outras, juntos umas com as outras, ali o Senhor ordena a vida. Mas o que nós estamos vendo na família nesse tempo são pessoas ausentes. Pessoas ausentes. Ausência dos pais, ausência das mães. E o mais interessante que eu coloquei aqui é a presença com a ausência. Esse é o maior problema. Às vezes você está presente ali, mas só de corpo, né? Você acha que você está presente, mas só de corpo. A mente está pensando no trabalho, está pensando em outros problemas, né? Está pensando no que você tem que resolver. Ausência. E meus irmãos, é muito importante nós darmos tempo para a nossa família. Qual é a coisa mais valiosa que existe na nossa vida? Né? Fora Deus, né? Deus, Jesus, a nossa vida espiritual. Qual que é a coisa mais importante para nós?
Qual a coisa mais preciosa? É a nossa família. Mas existe algo preciosíssimo para nós, que é tempo. E quando você está investindo tempo em alguma coisa, significa que você se importa muito com aquilo. Concorda comigo? Tempo. Tempo é precioso. Tempo é precioso. E, meus irmãos, quando nós investimos tempo na nossa família, significa que nós estamos mostrando que ela é importante. Quanto tempo o irmão, a irmã, passa com os filhos? E falar o seguinte: agora é momento que eu vou estar com o meu filho. Não é essa presença ausente, não, de sentar perto e ficar no celular. É presença de brincar, de conversar, de dialogar. Meus irmãos, as pessoas estão ausentes. Isso está prejudicando a família. Irmãos, em quinto lugar, o outro inimigo que é produzido dentro do lar é a mentira. A mentira. Em Efésios 4:25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira ela é prejudicial em todos os relacionamentos. E, meus irmãos, nós mentimos não só executando a mentira, cometendo a mentira, mas nós também cometemos a mentira, exercemos a mentira quando nós omitimos algo de importante. Nós vemos, por exemplo, na palavra de Deus, o exemplo de Ananias e Safira, que escondeu de algo importante, uma informação importante. E por causa disso, o que aconteceu com eles? Vocês já sabem a consequência. Meus irmãos, nós não podemos omitir a verdade para as nossas esposas, os nossos maridos, para as nossas famílias. Temos que ser sinceros nos nossos relacionamentos. Meus irmãos, quanta infidelidade que está acontecendo. Nas escondidas, às vezes. A pessoa escondendo alguma coisa, mentindo. Meus irmãos, isso fere a confiança. Fere a confiança. E diz, já diz aquele ditado antigo, que demora-se muito tempo para você construir um elo de confiança. Mas, alguns segundos apenas, você consegue destruir toda uma confiança que você gerou. Meus irmãos, a mentira, ela é prejudicial, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando nós mentimos uns para os outros, omitimos informações, vivemos uma vida dupla e tentamos esconder, isso, com certeza, é um inimigo da família. Meus irmãos, em segundo lugar, agora eu gostaria de falar dos inimigos de fora do lar. Nós falamos dos inimigos que são gerados dentro do lar, mas também tem os inimigos que vêm de fora do lar. E, meus irmãos, eu gostaria de destacar alguns pontos aqui que têm sido terríveis para a família. Em primeiro lugar, são os meios de comunicação e principalmente a internet. A internet é bênção do Senhor, dependendo da forma que você usar. Tem muita coisa boa na internet, concordam? Tem muita coisa boa. Mas, meus irmãos, a internet tem sido uma estratégia do diabo para destruir as famílias. Meus irmãos, quantos casais têm tido problemas por causa de redes sociais? Vocês já pensaram nisso? Quantos casais têm tido problemas por causa de redes sociais? E os casais, as famílias estão entrando, na internet, têm acesso à internet, isso tem sido um problema. As redes sociais têm sido um problema. Lugar onde as pessoas expõem coisas que não deveriam expor, falam coisas que não deveriam falar, E um fica sondando a rede social do outro, Aí fala, olha lá, curtiu a foto dela. Deixa ele. Não é assim que começa? Pronto. Aí começa um grande problema. Por causa de uma curtida. Por causa de um like. Por causa de um comentário.
por causa de uma palavra fora do lugar. Meus irmãos, o que está acontecendo é que a internet ela é boa, dependendo da forma como usamos, porém, ela tem causado muitos problemas. Outro problema que a internet tem causado é o acesso fácil à pornografia. A pornografia hoje, meus irmãos, talvez seja um dos maiores problemas que tem atingido os casamentos. A pornografia. Antigamente, para que alguém pudesse ter acesso a algum conteúdo desse tipo, tinha que ir numa banca. Tinha que ser bem corajoso, né? Para ir comprar um tipo dessas coisas de conteúdo adulto, né? Ou uma revista, ou você conseguia na escola, alguma coisa assim. Hoje, meus irmãos, hoje está muito fácil, né? Hoje a pornografia está a um clique. E às vezes você está ali numa plataforma, num site, alguma coisa, aí do nada surge uma janelinha do demônio do lado, né? Sabe aquela janelinha que faz plim? Oi, estou aqui, quero conversar com você. Né? Não é assim, geralmente assim? Estou livre hoje, você quer falar comigo? Meus irmãos, é isso que tem acontecido e o acesso está fácil. E não vai dizer, essa semana eu falei sobre tentação na quarta-feira, e não venha dizer que você é fortão, não. Tá? Todo homem é fraco nessa área aí, principalmente na área da visão. Quando vê alguma coisa, cai mesmo. Meus irmãos, é por isso que esse acesso fácil à pornografia tem sido uma destruição na vida dos casais. Eu quero dizer para você, homem e mulher, porque hoje tem homens e mulheres que estão viciados em pornografia. Eu quero dizer para você, homem, se você continuar acessando essa pornografia, praticando isso, você vai destruir o seu casamento. Mulher também. Se você continuar acessando esse tipo de coisa, fazendo comparações, tá? Outro momento eu faço uma pregação exatamente sobre os danos que a pornografia causa em um casamento. Mas, meus irmãos, a pessoa começa a achar que aquilo ali é a realidade. A pessoa começa a achar que deve ser daquela forma no casamento. Começa a criar ilusões, fantasias, né? E isso tem sido muito prejudicial. Meus irmãos, há muito acesso à imoralidade. E fora, a internet tem sido um grande meio de tutoriais. Você encontra tutoriais para tudo. Até para as coisas erradas. Sabia disso? A internet ensina como as crianças se suicidam. A internet ensina como você fazer uma bomba. Sabia disso? A internet te ensina tudo que não presta. Ensina coisas boas, mas ensina também coisas ruins. Meus irmãos, é muito importante dizer que a internet está dando muita facilidade para o pecado. É um inimigo que você tem que tomar cuidado. Os pais, zelem pelos filhos. Vejam o que eles estão acessando na internet, tá? E eu vou dar uma dica. Vá no histórico de exclusão, tá? Porque às vezes tem alguns pais aí meio atrasados que não sabem disso. Mas se você for no histórico lá de exclusão, tá? E existem alguns aplicativos que você coloca no computador para proteger dessas coisas. Meus irmãos, mas é muito importante que você observe, que você acompanhe os seus filhos. E outra, que você também não seja praticante dessas coisas, né? Meus irmãos, o segundo inimigo que está vindo contra a família nesse tempo, que está muito forte nesse tempo, se chama doutrinamento ideológico. Isso está acontecendo onde, irmãos? Nas escolas, nas faculdades, tá? E além disso, hoje nós estamos na época dos influencers. Os influencers, né? Eu não sei se eu estou falando direito. Estou falando, Mike, direito? Influencers, né? Os influenciadores. Influenciando as crianças, os jovens, os adolescentes, com ideologias erradas.
né? Influenciando a nossa juventude, e os adultos também têm sido influenciados, porque seguem coisas erradas também, seguem influências erradas, em séries e filmes. Não sei se os irmãos gostam de assistir coisas assim, mas você vê claramente como as séries e os filmes estão tentando enfiar goela abaixo para nós que o pecado é normal. Tá? Que é normal, que tudo é normal. Que você tem que aceitar tudo. Que você tem que relevar tudo. Isso está entrando, meus irmãos, esse doutrinamento ideológico é como aquela gotinha, né? Que vai pingando, pingando, pingando até furar a pedra. Até perfurar. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Proteja o seu filho. Acompanhe o que o seu filho está aprendendo na escola, na faculdade, certo? Acompanhe o que o seu filho está seguindo na internet. Tome muito cuidado. E tome cuidado com o que você está colocando dentro da sua casa, na sua televisão. Tome muito cuidado. Às vezes a gente acha assim, não, mas é tranquilo. É tranquilo. Eles estão pegando pesado, gente. Eles estão pegando pesado. Eles estão levando a sério. E se a gente não levar a sério os princípios da palavra de Deus, se nós não ensinarmos os nossos filhos, se nós não doutrinarmos a nossa família, se nós não caminharmos a nossa família na palavra de Deus, com certeza ela vai se desviar. Porque tem gente aí muito interessado a ensinar os seus filhos. Se você não ensinar os seus filhos, ele vai ser ensinado lá fora. Concordo? Meus irmãos? Além disso, outro inimigo da família é o relativismo. É isso que está sendo pregado hoje. Em Isaías capítulo 5, verso 20 diz: ai dos que mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem o amargo doce, e o doce amargo. O que é relativismo, irmãos? O relativismo poderia ser transformado na seguinte frase: não tem nada a ver. Certo? Não tem nada a ver. É comum, isso é normal. O que está acontecendo nesse tempo é que estão chamando as coisas erradas de certo e as coisas certas de erradas. Né? O aborto, dependendo da pessoa que você falar, aborto, normal. Né? Relações sexuais ilícitas, normal. Pornografia, normal. Meus irmãos, para o povo de Deus, o pecado nunca é normal. Para o povo de Deus, pecado sempre será pecado. E é um tempo, meus irmãos, onde nós temos que ser fundamentalistas. Em qual sentido? De dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu ouso dizer que só pelo fato de você dizer a verdade hoje, já é uma revolução. Já é uma grande revolução. Muita gente já começa a falar: nossa, mas como você é corajoso. Nossa, mas como você teve coragem de falar isso? Porque foi dita o quê? A verdade. E meus irmãos, eu quero continuar sendo conhecido por falar a verdade. Mesmo que haja retaliações, mesmo que as pessoas olhem para mim e me chamem de tudo, né? Me encham de títulos. Porque hoje qualquer coisa que você diz, você já é quadrado, você já é careta, você já está errado, você é isso, você é aquilo, aí te xingam tudo quanto é nome. Meus irmãos, o que está acontecendo? Esse relativismo muito forte, mas nós precisamos continuar pregando a verdade. E em quarto lugar, inimigos que têm vindo de fora são as más influências. Em 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. E que concórdia há entre Cristo e Belial. O que parte tem fiel com
o infiel. Muitos dos inimigos da família são pessoas que, dizendo-se amigos e colegas, se introduzem, certo, dentro da sua casa e começam a influenciar o seu casamento, começam a influenciar os seus filhos. Más influências. As más influências na escola, na faculdade. Más influências, estou falando de pessoas mesmo. Pessoas. E, meus irmãos, nós precisamos selecionar quem participa do nosso lar. Eu quero dizer uma coisa para você. Não é qualquer pessoa que você pode colocar dentro da sua casa. Às vezes você quer ser bonzinho demais. Você quer agradar demais. Não, mas nós temos que amar todo mundo. Peraí, irmãos. Amar é uma coisa. Agora, você inserir a pessoa dentro da sua intimidade, do seu relacionamento, dentro da sua casa, essa pessoa pode ser extremamente prejudicial para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos. Você tem que selecionar quem participa da tua vida. Tem que selecionar mesmo. E tem que ser criterioso. Não é qualquer um, não. Meus irmãos, muitos casais estão sendo destruídos porque confiam em alguns amigos e amigas e colocam esses amigos e amigas dentro da casa. E o que acontece? Esses amigos e amigos são instrumento de Satanás para destruir um casamento. Será que isso acontece? Meus irmãos, agora a questão é, em terceiro lugar, como nós vamos vencer esses inimigos? Vocês viram quantos inimigos que surgem dentro do lar? Vocês viram quantos inimigos que vêm de fora? E agora, como nós vamos vencer esses inimigos? E nós vamos voltar ao texto que nós lemos. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós precisamos fundamentar as nossas famílias em Cristo. Você precisa alicerçar sua família. E Jesus usa dois verbos aqui. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Primeiro nós precisamos ouvir as palavras de Cristo. Nós precisamos colocar as palavras do Senhor diariamente na nossa família, na nossa vida, na nossa casa. Ler, proclamar dentro do nosso lar o Evangelho de Cristo. Você precisa salvar a tua família. Você precisa pregar para a tua família. Você precisa falar para a tua família, levar a palavra de Deus dentro da sua família. Mas além disso, você precisa praticar as palavras de Cristo. Não pode ficar apenas só no ouvir, tem que praticar. Tem que praticar. E meus irmãos, na palavra de Deus existe várias formas, certo? Ensinamentos para proteger a sua família. A Bíblia ensina sobre relacionamento de casais. O que você acha? A Bíblia ensina sobre relacionamento de pais e filhos e pais. A Bíblia ensina como você protege sua família dos ataques do inimigo. Com certeza. Agora é necessário colocar tudo isso em prática. Colocar a palavra de Deus dentro da nossa casa. Orar junto com os nossos filhos. Falar da palavra de Deus junto com eles. Orar junto com a esposa com o marido, marido com a esposa. Orar. Proteger a família. Sabe? Fazer cultos no lar. Juntar a família para ler a palavra de Deus. Para orar juntos. Gastar tempo com a família. Porque, meus irmãos, como eu disse, o diabo está dedicando bastante tempo para destruir a sua família. Ele não dorme. Ele está acordado o tempo todo, fazendo estratégias e planejamentos para destruir a sua família. Você precisa dedicar tempo também para proteger a tua família. Meus irmãos, agora em último lugar, eu quero dar alguns conselhos práticos para as famílias, para que nós estejamos protegidos contra os inimigos da família nesse tempo. Em primeiro lugar, mantenha Deus no centro
da sua família. Talvez a maior dificuldade hoje é que as famílias estão simplesmente tirando Deus do centro dos seus lares, do centro das suas famílias. Você precisa colocar Deus no centro. Você precisa colocar Deus como prioridade. Você precisa colocar a palavra de Deus na centralidade da sua família. Em segundo lugar, ame e cuide da sua família. O diabo está querendo destruir as famílias, está destruindo muitas famílias. Muitas. Você precisa amar e você precisa cuidar da sua família. Em último lugar, proteja o seu casamento. Proteja os seus filhos com todas as forças. Tá? Mesmo assim, eu acredito, mesmo com o desejo de proteger, ainda nós vamos falhar. Ainda nós vamos ser imperfeitos. Mas eu tenho certeza que quando nós dedicarmos toda a nossa vida, nossa força, certo? Nosso desejo de investir na nossa família, Deus vai honrar. Deus vai honrar nosso esforço, a nossa obediência. Deus vai honrar a nossa família. Deus vai proteger a nossa família. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua família, da minha família. E que nós possamos orar. Senhor, tem vindo muitos ventos, muitos rios, tem vindo muitas chuvas, tempestades contra a nossa família. Mas em nome de Jesus, nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor vai nos proteger de todas as investidas do diabo contra a nossa família. Porque nós queremos alicerçar a nossa família na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero, nesse momento, orar pela sua família. Curve sua cabeça. Eu quero fazer aqui, neste momento, um apelo a você. Talvez, no meio desta mensagem, você se identificou com algum ponto que foi falado aqui, que foi tratado. E talvez você, ao ouvir esta mensagem, você chegou à conclusão: a minha família está em perigo. Se você deseja, neste momento, que o Senhor Jesus entre com uma intervenção dentro da sua casa, dentro da sua família, ou na família de alguém que você conhece, fique de pé. Eu quero interceder nesse momento pela sua família, pela sua casa, para que a sua família esteja firmada na rocha. Se você vê que a sua família está sendo atacada, está sendo atingida, e se você deseja que a sua família seja protegida pela presença do Senhor, fique de pé. Eu quero orar, pedindo a Deus que o Senhor proteja a sua família. Pai Santo, Pai querido, Deus amado, nós acabamos de meditar na sua palavra e vimos que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Tempos onde as famílias estão correndo riscos e altos riscos. Talvez por causa dos inimigos que têm sido gerados dentro do lar. Talvez por inimigos que têm vindo de fora e têm ameaçado a Deus a unidade, o amor, a consistência dessa família. Mas em nome de Jesus, nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus que tem poder para transformar as famílias. E no nome de Jesus, esta pessoa que nesse momento está colocando sua família diante do Senhor, Pai, eu quero orar que o Senhor repreenda toda a ação do maligno contra essa família. Que o Senhor, ó Deus, repreenda toda a ação do diabo. Em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, nós repreendemos a ação do inimigo contra esta família. Ó Deus, nós declaramos que Tu és o nosso Senhor. Nós declaramos que Tu és o nosso Deus. E ó Deus, nós queremos servir ao Senhor. Mas, ó Deus, para proteger a nossa família, nós queremos que ela esteja alicerçada na rocha, que ela esteja alicerçada na presença de Deus. Por isso, meu Deus, ajuda-nos, ó Pai,
a conduzir a nossa família na Tua palavra. Ajuda-nos a ensinar aos nossos filhos a Sua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a orar, ó Deus, pelos nossos cônjuges. Ajuda-nos, ó Deus, a tratar melhor a nossa família. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos amorosos, a dedicarmos tempo, ó Deus, procurarmos preservar a nossa família, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo, restaura famílias. Restaura, Pai, nesta noite. Transforma. E, ó Deus, nós cremos no Senhor. E o Senhor há de proteger as nossas famílias. Nós sabemos, ó Pai, que o inimigo está vindo com tudo. São muitos inimigos. São muitos ventos que têm vindo contra a nossa família. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ó Deus, proteja-nos em nome de Jesus. Amém.